Irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor, que a graça do Senhor possa ser derramada hoje abundantemente sobre a vida de cada irmão que está aqui e dos demais irmãos que estão nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero começar esse culto, como sempre, lendo a palavra do Senhor, Deus falando conosco. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, aqueles que puderem, por gentileza, e abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 21, que nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, os versículos ímpares, e os irmãos lerão os pares. Salmo de número 21. Ações de graças pela vitória ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Grande-lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Se contra ti intentares o mal e urdir intrigas, não conseguirão efetuá-los. Todos, exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nesse momento orar ao Senhor, queridos. Vamos ter um pequeno período de oração, de intercessão pelas famílias, por aqueles que necessitam do auxílio do Senhor, seja qual for a área. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha nos usar nesse momento como instrumento. Estamos na casa do Senhor e vamos invocar a presença dEle e o auxílio dEle para com aqueles que estão necessitando do Senhor. E também para o nosso culto, que o Senhor esteja nos abençoando. Senhor, neste momento nós elevamos a nossa voz até o Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, fazer uma oração aqui intercessória. Queremos interceder, Pai, pelos familiares dos irmãos aqui representados, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, aqueles que não puderam vir por algum motivo, aqueles que estão padecendo de alguma enfermidade, algum desconforto, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure, os liberte, os salve, Senhor. Nós oramos pela Tua igreja, nós continuamos firmes orando por aqueles que estão padecendo por causa desse vírus, Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que foram contaminados, estão internados em hospitais ou em suas próprias casas, tomando os medicamentos e os devidos cuidados, que o Senhor possa estar com essas vidas, guardando, abençoando, Pai, livrando-os da morte, que o Senhor abençoe, não só com relação a este mal, Senhor, mas tudo aquilo que causa desconforto, qualquer enfermidade, qualquer necessidade, que o Senhor esteja suprindo, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Senhor, que invoca o teu nome. Nós oramos também por este culto que está iniciando agora, pelo louvor, ó Deus, mais uma vez, já oramos e oramos novamente, pedindo a graça, a direção do Senhor, a palavra que será ministrada, que tudo que for realizado aqui seja para agradar o Senhor. O Senhor nos use conforme a tua vontade, queremos nos colocar à disposição do Senhor como instrumentos, como servos teu, para fazer não a nossa vontade, mas a tua vontade, que possamos ser grandemente edificados. Fala aos nossos corações,
nos consolando, nos exortando, trazendo aquela palavra que nós precisamos para o nosso coração, para que possamos ter uma semana alegre, uma semana abençoada, confortada por Ti, Senhor. Que a palavra hoje venha falar nos nossos corações, nos ajude, ajude o pregador nessa noite, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor, amém. Eu convido aqui então os irmãos que estarão nos conduzindo nesse período de louvor, que o Senhor continue abençoando os queridos. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos começar o nosso momento de louvor com o cântico Teu Povo, Vencedores por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai Santo, pela honra de poder estar na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Tu és soberano. Senhor, absoluto.
Neste momento, chamo o pastor Onofre, o momento de dízimos e ofertas. Amém? Irmãos, quero ler um texto da palavra do Senhor. Vocês se encontram em Malaquias, capítulo 3, texto bem conhecido, 2 versículos da palavra do Senhor, que diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dias da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Momento de oferta, dízimo, queridos. Quem trouxe a sua oferta, ou se alguém vai entregar o seu dízimo, fique à vontade. Quando os irmãos estiverem entoando o cântico, podem fazê-lo, tá certo? Então, este é o momento de nós contribuirmos. Amém. Hino 42, o grande amor de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Agradecendo ao Senhor que Ele sempre cuide de nós, que nunca nos falte o cuidado dele. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais uma noite que o Senhor nos dá, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, Senhor, na tua casa ou em nossos lares, Senhor, pela internet, cada um de acordo com a sua condição, mas cultuando ao Senhor. Eu te louvo, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram trazidos aqui hoje, que sejam utilizados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para crescimento da Tua obra, Senhor. Guia as mãos daqueles que vão utilizar esse recurso, que seja, Senhor, tudo em louvor a Ti. Continua conosco, abençoa agora, Senhor, a palavra que vai ser trazida aos nossos corações, que venha do Senhor e que seja edificação para as nossas vidas, Senhor. Continue conosco, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Já convido então o pregador para que Boa noite, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho do Nosso Senhor, segundo Lucas, capítulo 10. Amém? Nós vamos ler os versos 25 até o 37. Um texto bastante conhecido aí do povo cristão. Lucas 10, versos 25 ao 37. Vamos dar início à leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como você interpreta? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar nesse momento, entregando esse momento de pregação ao nosso Deus.
Pai eterno, mais uma vez nós chegamos na Tua presença para entregar esse momento de aprendizado da Tua palavra nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos edificar nessa noite através da Tua palavra, abrindo os nossos corações à mensagem do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos use e fale esta noite aos nossos corações. Precisamos, Senhor, da Tua palavra. Nos oriente, nos guarde, nos guie, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez essa história, esse texto do bom samaritano, é um dos textos mais famosos, né, mais conhecidos dos cristãos, né, e até de não os cristãos também. É uma história muito conhecida. E é interessante que ela fala de amor. O tema dela é amor. A lei de Moisés, ela se encontra principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá está a lei de Moisés. E nesses livros estão vários mandamentos, várias leis que Deus pediu para o seu povo obedecer na lei de Moisés. Só que é interessante que toda a lei de Moisés pode ser resumida em 2 mandamentos. Você consegue resumir todos os mandamentos de Moisés, todas as ordens que estão lá nos 5 primeiros livros, em 2 mandamentos. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o outro: amarás o teu próximo como a si mesmo. E é interessante por quê? Porque se você ama a Deus, você vai procurar obedecê-lo. Você não vai praticar idolatria, você não vai usar o nome de Deus em vão, você não vai desobedecer a Deus, você vai procurar obedecer toda a lei de Deus. E se você ama o próximo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai cometer assassinato. Você ama a Deus e ao próximo, então você consegue obedecer toda a lei de Deus. É interessante que toda a lei de Deus pode ser resumida em uma palavra, em amor. Não é? E é isso que o intérprete da lei fala para Jesus quando ele pergunta, né? O que está escrito na lei? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Ele fala: ame a Deus e ame ao próximo. O apóstolo Paulo, ele também vai falar que o amor, ele é o dom supremo, ele é o dom acima dos outros dons. Ele fala: ainda que eu pudesse falar as línguas, todas as línguas dos homens, latim, hebraico, francês, inglês, se eu conseguisse falar todas as línguas de todos os povos, e não só isso, se eu conseguisse falar a língua dos anjos também, todas as línguas dos anjos. Se eu não tivesse amor, eu seria como se fosse um barulho irritante, como o bronze que soa. Nada valeria. Se eu tivesse o dom de profetizar, se eu conhecesse toda a ciência, se eu tivesse uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas de um lugar para o outro. Além disso, se eu desse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, desse tudo o que eu tenho, e faltando só o meu corpo, eu entregasse o meu corpo também a ser queimado. Ainda que se eu fizesse todas essas coisas, se eu não tivesse amor, de nada ia me valer. Mas amor a quem? Devemos amar ao próximo. Quem é o meu próximo? É esse o tema da pregação que eu gostaria de estar trabalhando hoje, pregando com os irmãos. Esse texto de Lucas 10, 25 até o 37, conta que o intérprete da lei, os intérpretes da lei eram estudiosos da lei de Moisés, da lei de Deus. Esse intérprete da lei, com mal intenção, com intenção de humilhar Jesus, fazer uma pergunta maldosa para pôr Jesus à prova no meio da multidão, para humilhar Jesus, nessa intenção maldosa, ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Se você parar para pensar, essa pergunta já está errada. De cara já está errada. Por quê? Porque ele fala: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ora, se para você herdar alguma coisa, você não precisa fazer nada. Você apenas existe. Aí você herda. Você não precisa fazer alguma coisa para você herdar a vida eterna. A vida eterna é a graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, essa pergunta já está errada. O que eu preciso fazer? É Deus que vem. Ninguém conseguiu cumprir a lei de forma suficiente para conseguir a salvação. Jesus teve que vir cumprir a lei e se oferecer a si mesmo como sacrifício para perdoar os nossos pecados e assim a gente conseguir. E ele chega com essa pergunta e Jesus fala, o que está escrito na lei? Ele era um conhecedor da lei, né? Um estudioso da lei. O que a lei fala? Você está perguntando o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que a lei fala? E ele provavelmente falou aquilo de cor e salteado, amarás o Senhor teu Deus, né? Acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Provavelmente ele falou aquilo de cor e salteado. E Jesus falou assim, muito bem, é isso mesmo, faze isso e viverás. Mas ele ainda tentando, né, colocar Jesus à prova, tentando justificar-se, ele fala, mas quem é o meu próximo? Quem é esse meu próximo? E Jesus, ao invés de dar uma resposta pronta, mastigada, ele conta uma história, essa história vai fazer ele pensar, e aí ele pergunta, tendo em vista essa história, quem é o próximo? Ele fala que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E a palavra certa é descia mesmo, porque Jerusalém fica a uns 800 metros acima do nível do mar. E Jericó fica a uns 200 metros abaixo do nível do mar. É um dos pontos mais baixos da terra. Então a estrada é uma descida, é uma ladeira perigosa, cheia de rochas. E os ladrões, muitos ladrões e salteadores, aproveitavam para ficar lá e assaltar as pessoas lá, que passavam por essa descida. E ele descendo, encontrou-se com ladrões, esses ladrões o assaltaram, roubaram o que ele tinha e agrediram ele e deixaram ele caído semi-morto naquela estrada. E aí, casualmente, passou um sacerdote pelaquela descida. O sacerdote viu e passou de largo. Fingiu que não viu nada, fingiu que aquele homem não existia. Os sacerdotes, eles ocupavam cargos muito importantes, né, na história do povo de Israel, no Velho Testamento. Eles podiam manusear os elementos, né, do tabernáculo, do templo, a mesa com os pães da proposição, o candelabro. O sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança. Então o sacerdote ele tinha um cargo muito importante para com Deus. Só que quando ele teve a oportunidade de ajudar aquele homem, ele passou direto. Depois vem um levita naquela mesma estrada. Esse levita viu, também passou direto. O levita, ele era responsável também pela manutenção das coisas no templo, pela adoração no templo, pelo andamento das coisas no templo. E ele viu aquele homem também, passou direto. E aí Jesus surpreende falando, e certo samaritano, um samaritano, passou por lá, pelaquela estrada, e viu aquele homem e teve compaixão daquele homem. Chegou perto dele, cuidou de suas feridas com óleo e vinho, e colocou ele no seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, pagou 2 denários para o dono da hospedaria. 2 denários é o equivalente a 2 dias de trabalho naquela época. Pagou 2 denários para o dono da hospedaria e falou, olha, se tiver qualquer gasto extra com os cuidados, qualquer gasto a mais, não deixa de fazer não. Pode fazer, que quando eu voltar eu pago a diferença, eu pago o resto. E foi assim, aí Jesus pergunta, qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu das mãos dos salteadores? E o intérprete da lei, mesmo os judeus não se dando bem com os samaritanos, teve que falar. Só que ele não falou samaritano, ele falou o homem que procedeu de misericórdia com ele. Quem é o próximo? É o homem que procedeu de misericórdia. A partir dessa parábola tão bonita, tão rica, eu gostaria de trabalhar com os irmãos 3 coisas interessantes aqui. O primeiro é que amar ao próximo como a si mesmo é a base da lei de Deus. Está na base, é o alicerce da lei de Deus. Nós já falamos que o amor, ele resume a lei de Deus toda. Então, amar ao próximo é a base da lei.
Para a gente agradar verdadeiramente ao nosso Deus, a gente precisa ter amor ao próximo. Precisamos amar ao próximo. Muitos fariseus e estudiosos da lei, escribas daquela época, eles preocupavam somente em mostrar que eles obedeciam a Deus, obedeciam à lei de Deus, que eles eram bons, que eles eram os bons. Mas em amar ao próximo, aquilo era defasado, não tinham muito amor ao próximo. Na verdade, eles estavam simplesmente preocupados em mostrar o quanto eles obedeciam à lei. Veja o que Jesus fala a respeito deles em Mateus 23, 2. Olha, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, mas, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem carregar. E ele continua. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Os filactérios, naquela época, até hoje os judeus usam os filactérios e as franjas. O filactério é uma caixa de couro, onde eles colocavam passagens bíblicas dentro e amarravam no braço e na cabeça, na testa, segundo o mandamento que está em Deuteronômio 6,8, que fala: também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então, até hoje eles amarram uma caixa de couro no braço e na cabeça com passagens bíblicas dentro. Esses eram os filactérios. O que os fariseus estavam fazendo? Estavam alargando os filactérios para mostrar que eles eram extremamente religiosos, que eles eram extremamente bons. E as franjas é segundo o mandamento lá em Números 15:38, que Deus fala: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Até hoje também os judeus guardam isso. Não sei se vocês já viram, os judeus, quando eles vão adorar, eles usam um pano branco em cima da cabeça, e nas bordas desse pano tem várias franjas, tem várias borlas. E o que os fariseus estavam fazendo aqui? Estavam alargando essas franjas, porque a franja, para o judeu, significa lembrança de todos os mandamentos. Então, os fariseus queriam mostrar que eles se lembravam com gosto mesmo e obedeciam, para mostrar, faziam as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Então, era uma religião mecânica, que não tinha amor, apenas preocupada em mostrar. O sacerdote e o levita que passaram pela estrada e ignoraram aquele homem, eles representavam a religião daquela época. Eles eram os religiosos, representavam as religiões. Mas que religião é essa? Que você vê um necessitado e não pode ajudar, que você vê uma pessoa precisando da sua ajuda e passa de largo. Era isso que o sacerdote e o levita fizeram. Eles estavam simbolizando a religião. Mas a religião verdadeira é Tiago que vai falar, capítulo 1, verso 27. Religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião verdadeira, religião pura e sem mácula. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E nós, irmãos, o que temos feito com o próximo? Será que estamos estendendo a mão aos necessitados? Quantas pessoas estão caminhando a passos largos para a condenação eterna? E nós conhecemos a verdade, e muitas vezes a gente não fala do amor de Deus para essas pessoas. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, e às vezes uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um versículo, uma palavra de Deus para ajudar. Quantos amigos a gente já passou que não conhecem a palavra de Deus? Quantos colegas a gente já teve que também não conhecem a palavra de Deus?
e nós somos o meio que Deus escolheu para levar ajuda a essas pessoas. Será que nós estamos cumprindo esse papel como filhos de Deus? Isso foi muito preconizado por Jesus. Jesus falou muito sobre isso. Ele bateu nessa tecla várias vezes. Olha, abra a sua Bíblia em Mateus 25, Mateus capítulo 25, verso 31. Nós vamos ler do 31 ao 40. Olha o que Jesus fala sobre ajudar ao próximo, de fato. Mateus 25, versos 31 ao 40. Olha o que ele diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Veja quão grande essa mensagem. Todas as vezes que você estendeu a mão a esses pequeninos, a mim o fizeste. Então Jesus valoriza muito você estender a mão ao necessitado. Isso é amor ao próximo. Nós podemos extrair também outra coisa muito interessante, que amar ao próximo como a ti mesmo é amar a todos, indistintamente, sem preconceitos. Olha, é interessante porque nessa parábola, Jesus ele surpreende todo mundo que estava ouvindo. Por quê? Porque ele narra que um samaritano se compadeceu da vítima que foi assaltada e caiu nas mãos dos saqueadores. Os judeus daquela época, eles desprezavam muito os samaritanos. Tinham um preconceito com os samaritanos. Eles não consideravam os samaritanos legítimos filhos de Abraão, legítimos judeus, puros filhos de Abraão. Por quê? Porque isso vem de uma raiz histórica muito profunda, lá do Velho Testamento, que depois do reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino de Judá, que ficava ao sul, com a capital em Jerusalém, abrangendo as tribos de Judá e Benjamim. E o reino do norte, o reino de Israel, que ficava ao norte, abrigando as outras 10 tribos, Rúben, Simeão, Efraim, Manassés, abrangendo essas tribos. Só que aconteceu que o reino de Israel, dessas 10 tribos, foi atacado pelos assírios. E os assírios, o que eles fizeram em Israel, no reino do norte? No reino de Israel, né, que ficava ao norte? Começaram a mandar pessoas estrangeiras de outros lugares para irem para Israel, povos estrangeiros. E o povo de Israel, o povo do reino de Israel, as 10 tribos, começaram a se misturar com esses estrangeiros, ter filhos com esses estrangeiros, se misturarem com esses estrangeiros, e gerou um povo misturado. Eram filhos de Abraão, mas também de outros estrangeiros, virou uma mistura. Esse povo é o povo samaritano. Por isso que os judeus tinham tanto preconceito, não se davam bem com os samaritanos. Isso pode ser visto, por exemplo, na história da mulher samaritana, né? Quando Jesus pede água para ela acha aquilo estranho, uma coisa impressionante. Talvez ela nunca viu uma coisa dessa na vida dela,
nem provavelmente nunca mais viu. Ela falou, mas como sendo você judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E o que Jesus faz? Jesus coloca um samaritano na história, falando que ele se compadeceu dessa vítima que caiu, né, e ajudou. Esse samaritano poderia ter pensado assim, será que esse homem faria o mesmo por mim, se fosse eu que tivesse caído? Será que ele faria o mesmo? Será que ele é judeu? Será que ele é samaritano? Porque se ele for judeu fica meio difícil ajudar, mas se for samaritano é mais fácil, né? Será que ele pensou isso? Será que o samaritano poderia ter pensado dessa forma? Mas ele se compadeceu desse homem, apesar, né, de não saber se ele faria o mesmo ou não. Ele se compadeceu desse homem, aproximou-se dele, cuidou dos seus ferimentos, colocando vinho e óleo. O óleo era para cicatrizar, ajudar na cicatrização, e o vinho era uma espécie de bactericida, para evitar que aqueles ferimentos dessem uma inflamação. E colocou esse homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, tirou 2 denários do seu próprio bolso. 2 denários, meus irmãos, não é igual R$2, não. 2 denários é 2 dias de trabalho árduo. Valia uma quantidade razoável. 2 denários do seu próprio bolso, pagou pela hospedagem daquele homem, e ainda falou que se o homem precisasse de algum cuidado a mais, para ele não deixar de fazer, para ele fazer, que ele pagaria essa diferença. Se responsabilizou por qualquer gasto a mais. Veja que exemplo. Jesus mostra que o próximo é muito mais abrangente do que o judeu estava pensando. Porque o judeu valorizava o judeu, mas desprezava os samaritanos. Para o judeu daquela época, a ideia de próximo limitava-se só ao povo de Israel, a quem era próximo deles, aos familiares, parentes, irmãos e amigos. Mas Jesus ele falou uma coisa séria. Lá em Mateus 5, ele falou uma coisa séria para os judeus que estavam pensando dessa forma. Ele fala assim, olha, se vocês amarem somente quem vos ama, que recompensa vocês vão ter? O que vocês estão fazendo de demais? Não é isso que os publicanos fazem? Os gentios não fazem isso tranquilamente? Amar somente quem os ama? Os idólatras, os pagãos, eles também não fazem isso? Se vocês amam só quem amam vocês, o que vocês estão fazendo de demais? Né? Então a ideia de próximo é todos, toda a humanidade, todas as pessoas. Por isso que Jesus fala, nós precisamos amar os nossos amigos e os nossos inimigos, as pessoas que nós conhecemos e aquelas que também nós não conhecemos. Porque o amor de Deus ele é muito abrangente, ele é muito vasto, ele não vê cor da pele, não vê nível social, nível de instrução, não vê diplomas, não vê mestrados, doutorados, ele não vê, ele apenas vê a pessoa, a alma da pessoa. Isso mostra que as grandezas terrenas não são as principais. Se nós formos parados para pensar, a história de Jesus impressiona, nos impressiona, porque Jesus ele é realmente grande, ele está acima de todas as coisas, o seu nome está acima de todo o nome, e ele, que é tudo isso, veio habitar entre nós, nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para recebê-lo, ele foi a uma manjedoura, ele assumiu a forma de servo, esvaziou-se de si mesmo, assumindo essa forma de servo, morreu em uma morte vergonhosa, que qualquer pessoa daquela, era a pior morte, mais vergonhosa da sua época, para pagar por pecados que não eram deles, que não era dele, mas eram nossos, pagando pelos nossos pecados. Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré, uma pequena cidade naquela região. Por que ele não quis ficar conhecido como Jesus de Roma, a capital política administrativa do império da época? Ou então Jesus de Atenas, o centro filosófico do Ocidente? Ou então Jesus de Jerusalém,
Lá estavam os mestres da lei, os grandes mestres da lei, os grandes sacerdotes, os grandes fariseus, mas Jesus de Nazaré, porque Jesus, Deus, o nosso Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas humildes e as desprezadas para envergonhar as fortes e as que são, ou que acham, que são alguma coisa. Esse é o nosso Deus. Ele nos deu uma lição muito grande, que o amor de Deus é amar a todos indistintamente, sem preconceito, até os samaritanos, na visão lá dos judeus. Para concluir essa palavra, nós podemos refletir: quem é de fato, então, o meu próximo? Jesus, ele concluiu essa parábola perguntando para o intérprete: qual desses três, o sacerdote, o levita, o samaritano, você acha que foi o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses três? E o intérprete teve que respondendo a mesma pergunta que ele fez. Ele não tinha perguntado quem era o meu próximo. Então Jesus contou essa história e falou: quem você acha que é a partir dessa história? E ele teve que falar o que agiu de misericórdia. Ele não quis falar samaritano, Ele falou o que agiu de misericórdia para com o que caiu nas mãos dos salteadores. E Jesus disse: então vai e faz o mesmo. Hoje, nessa noite, Jesus está falando para nós: vai e faça o mesmo. O próximo mundo está cheio de próximos. Na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, cheio de próximos. O que nós temos feito para ajudar essas pessoas? Às vezes, apenas falando um pouco do Evangelho para essa pessoa já é uma grande ajuda, porque aquela pessoa pode ser liberta e salva. Essa é a nossa função na Terra. Nós estamos na Terra para isso, para salvarmos, para, através de Jesus, pregarmos o Evangelho para que essas pessoas possam ser salvas. O samaritano, ele não era familiar, não era parente, não era irmão, nem amigo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Inclusive, Jesus, ele não falou nem quem era esse homem que caiu nas mãos dos salteadores. Ele falou um homem que descia de Jerusalém para Jericó. O samaritano não sabia se ele era rico, se ele era pobre, se ele era estudado, se ele era judeu, se ele era samaritano, não. A única coisa que ele sabia é que era um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E é por isso mesmo, o amor, ele não tem interesse. O amor, ele não é feito para interesses. O amor, ele não é uma troca, e sim uma doação. É este o Evangelho de Jesus, que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. Essa é a palavra de Deus. E Jesus, ele é o maior exemplo na prática do que é o amor ao próximo. O que é amar o próximo como a si mesmo? Jesus é o maior exemplo. Jesus não ficou só nessas palavras. Nós sabemos muito bem que ele entregou a sua própria vida, fez questão de vir como homem, obedecer toda a lei de Moisés, porque você não fomos capazes de obedecer essa lei. Então ele veio como homem na forma de servo para cumprir e deu a sua própria vida em amor a nós. Ele é o exemplo mais prático do que é amar o próximo. Tem uma música muito interessante que fala sobre isso, que fala que Jesus, no Calvário, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Jesus, no Calvário, sem pronunciar uma palavra, sem precisar pronunciar uma palavra, mostrou para mim e para você o que é o amar. O que é amar o próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de estar trazendo, que o nosso Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos entender de fato o que é o amor ao próximo, esse amor a Deus. Que Deus nos abençoe. Passo agora a palavra para o pastor. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue abençoando o Rafael. Estava lembrando aqui, primeira vez que o Rafael pregou aqui, eu chorei como uma criança, porque qualquer um percebe, o chamado de Deus, o ministério que Deus colocou nas mãos
do Rafael. Que os irmãos continuem orando para que Deus continue usando o Rafael conforme a vontade dele para falar aos nossos corações. Vamos então, já terminando, queridos, com relação aos avisos, a gente vai dar continuidade aos trabalhos. A gente está com um culto de oração, a gente não está ministrando o GOL, porque o GOL é nas casas. Então, a gente está com um culto de oração, a gente canta pelo Meet, né, um grupo na internet, e que os irmãos possam participar com a gente. Nós não vamos ter a assembleia, porque eu estive olhando o rol de membros e realmente não dá. Temos que organizar desde o início das atas da igreja para organizar. O primeiro pontapé inicial tem que ser o rol de membros. Quem está apto para votar aqui? Quem realmente pode fazer isso? Não só votar, mas receber voto. Então, nós vamos começar assim, da forma correta, tudo que manda, que preceitua a nossa Constituição, e vamos fazer a coisa direitinho, e vamos trabalhar aqui direito, da forma certa, que o Senhor vai nos abençoar grandemente. Então, a gente está com os trabalhos, normalmente, escola dominical, culto à noite. Eu já dei uma aula aqui sobre isso, sobre oficialato, como fazer, como ser, né, o que tem de fazer um oficial, como reconhecer alguém que tem essas aptidões, chamado por Deus para esse tão importante ministério. E assim nós vamos ministrando periodicamente aulas nesse sentido e vamos dar o pontapé inicial aí. Eu creio que a semana que vem nós vamos ter já o rol de membro organizado. Eu vou certamente estar entrando em contato com alguns irmãos da igreja, perguntando se ele continuará caminhando firme conosco, o que ele quer, né, se vai continuar ou não. Nós precisamos de fazer essa pergunta um pouco delicada, mas vamos ter que fazer isso, porque precisamos organizar e saber como é que nós vamos dar prosseguimento. Então, queridos, é isso aí, que o Senhor nos abençoe. E lembrando que o nosso próximo está além das quatro paredes, além da nossa igreja, né? O nosso próximo é aquele que realmente precisa do nosso auxílio, que possamos ter um coração voltado ao amor de fato. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar, e após a oração vamos para o amém final, né, o amém tríplice, e os irmãos vão estar nos conduzindo no amém. Bom, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este momento de culto. Queremos pedir a tua direção, a tua bênção, oramos pelo nosso coração, pela nossa vida, que o Senhor esteja moldando, nos ensinando a amar de fato. Ó Senhor, é tão difícil às vezes, nós temos as nossas deficiências, ó Deus, os nossos pecados e tantas coisas que nos impedem de ter um relacionamento agradável com todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos realmente amar sem acepção, ó Deus, sem grau de quantidade de um para com o outro, mas de uma forma igualitária, ó Deus, que possamos mostrar o amor, porque de fato nós não vamos conseguir agradar o Senhor, servir o Senhor, se nós não amarmos. Não passaremos de hipócritas, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ensina a amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, Senhor. Obrigado por essa palavra, continue abençoando o Rafael e usando ele conforme a tua vontade para ministrar a tua palavra para o teu povo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e pedimos uma semana de bênção na presença do Senhor. E agora, queridos, ide em paz, que a graça preciosa de Jesus Cristo, o Filho, o amor indescritível do Pai e a companhia agradabilíssima do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja na face da terra. Nós desejamos assim e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Amém. Deus abençoe a todos. Jesus.